Olá, meus alunos que assistem meu canal. Desculpa, gente, sempre quis falar isso. Eu tinha que fazer isso. Mas vamos lá, falando o que é realmente importante. Pessoal, hoje eu tô muito feliz, até porque a gente vai começar uma série, falando sobre redação, que é um assunto que vocês têm muita dúvida, que vocês me cobram muito para que eu possa abordar, né? E eu tô feliz em poder trazer esse conhecimento gratuito para vocês aqui no YouTube. E eu espero que vocês gostem, até porque a gente vai falar sobre a estrutura desse elemento, a gente vai falar como fazer esse elemento, né? Quais são as táticas que a gente não deve fazer, que é sobre a introdução de uma redação. Então, vamos comigo. Bom, então a primeira dúvida, né? Tem pontos aqui que a gente vai mudar que vocês podem até saber. A gente vai começar bem detalhando bastante para que vocês possam entender o final, né? O que é uma introdução? Gente, o nome já é óbvio, né? É até um pouco redundante, mas a introdução de fato serve para introduzir um assunto, né? Então, no caso da redação, o que é a introdução? A introdução ela vai detalhar, né, de maneira simples, objetiva, coesa e direta aquilo que vai ser abordado no texto, os pontos principais e os pontos-chave, né, que serão abordados durante a sua redação. Então, é muito importante que nesse momento você situe o leitor do que você vai abordar no seu texto. O que você vai falar no seu texto? O que é mais importante que você tem que, criar tópicos frasais, objetivos, para que o leitor saiba o que você vai abordar. Então, esse é o ponto principal do que é uma introdução. Gente, nesse vídeo eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque o meu primeiro vídeo ficou muito longo. E eu acho que o objetivo aqui é a gente aprender de maneira dinâmica também, né? Então, eu vou tentar ser mais breve, vou tentar não enrolar muito, para facilitar a vida de vocês também. Vamos ao segundo ponto, né? Que a gente vai se perguntar. Qual a importância da introdução? Ela realmente precisa estar no meu texto? Sim, gente, a introdução é muito importante. Ela é um elemento do seu texto e é um elemento, né, nesse tipo textual que a gente vai falar, obrigatório. Então, ela precisa estar no seu texto. Até porque, como a gente já conversou no primeiro ponto, ela serve para situar o leitor do que vai ser abordado. Então, quando você não coloca a introdução no seu texto, o que você vai causar no leitor? Confusão. Calma, em que momento essa pessoa está no texto? Ela está introduzindo, ela já está desenvolvendo? Calma aí, eu estou perdido. Então, o corretor ele vai se sentir perdido, porque querendo ou não, as pessoas que já estão acostumadas a corrigir redação, elas criam, esse costume de ter aquela estruturazinha, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para não causar essa confusão no corretor, porque é o que você não quer fazer, você quer, na verdade, facilitar a vida dele para você tirar uma nota boa, coloca a introdução, porque é um elemento obrigatório, porque você vai situar o leitor do que você vai abordar, né? E você não vai causar essa confusão, essa estranheza no seu corretor, examinador da sua redação, tá? Então, vamos facilitar a vida do corretor, gente. É tudo que ele mais quer. Imagina, eles têm centenas de correções para fazer. Então, vamos facilitar a vida deles, para que eles possam facilitar a vida de vocês, né? O terceiro ponto, e um ponto extremamente importante. Existe só um tipo de introdução? Existe só uma estrutura de introdução? Não, gente, existem várias estruturas de introdução. Então, isso aí é um ponto que pega muita gente, porque às vezes a pessoa não presta atenção em que tipo de texto, por exemplo, banca Sebrasp, estrutura expositiva, banca FGV, argumentativa. Então, são duas estruturas diferentes. Portanto, duas estruturas de textos diferentes. Então, a introdução também vai ter uma estrutura diferente em cada tipo de texto. Então, vocês têm que prestar muita atenção, porque eu já vi muito aluno, por exemplo, em texto do Sebrasp, em redação do Sebrasp, fazendo introdução ao modelo Enem. E, gente, tá errado, né? Isso não deve ser feito. Então, presta muita atenção para você não errar isso na hora do seu texto. Tá? Então, reforçando, pessoal, se o seu texto for expositivo, você não pode fazer uma introdução ao modelo Enem ou argumentativo, e vice-versa, tá? Então, você tem que respeitar a estrutura do seu texto para você não ser penalizado e essa nota não ser diminuída. Então, já que a gente falou toda a parte teórica, vamos à prática, que é uma parte muito interessante. Então, eu vou pegar aqui com vocês como fazer uma introdução de modelo expositivo, tá? Lembrando, é uma série de vídeos sobre redação, então a gente tem que separar por estrutura para que vocês possam entender melhor, né, e fixar na cabecinha de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a estrutura de redação da introdução dissertativa expositiva e eu já vou mostrar aqui os exemplos para que vocês possam acompanhar comigo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com esse exemplo hoje, que é da banca Sebrasp. A banca Sebrasp e a banca Quadrix, elas têm esse modelo, né, de redação dissertativa expositiva. E como é que a gente sabe que o tema é expositivo? Quando vem um tema central, igual nesse exemplo aqui, tem um temazinho central, e os tópicos enumerados, ou então ABC, enfim,
vem o tema central e os tópicos detalhados, tá? Então, esse exemplo aqui é um texto, né, um tema dissertativo expositivo, então vocês têm que prestar bastante atenção. Sebrasp e Quadrix, elas vão seguir esse modelo de texto, tá? Essa estrutura de texto, então os temas geralmente virão com um tema central e os aspectos a serem desenvolvidos. Beleza, já falamos de tudo isso, mas como a gente pode aplicar isso na introdução? Como fazer a introdução, né, desses tópicos e desse tema central? Como a gente pode colocar isso na prática, né? É bem simples, é tranquilo, tem uma estrutura bem diferente das outras, como eu já falei, mas não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai detalhar isso, vai ficar tranquilo, você vai ver que é bem mais simples, na verdade, do que você imaginava. Primeiro ponto, muito importante para a gente falar sobre a estrutura de introdução expositiva. A gente já viu que tem um tema central e que tem os tópicos para a gente abordar no texto, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente constrói a nossa introdução. Até porque nesse tipo de texto, a introdução ela vai ser feita pela abordagem do tópico central, do tema central e a contextualização dos aspectos do tema. Então, nessa introdução você vai abordar o tema central e os itens, né, os aspectos ali abaixo, tá bom? Então é bem tranquilo, você vai usar tópicos frasais, né, você vai tentar ser o mais claro e objetivo possível. Vamos ver aqui um exemplo de introdução. Você vê que a gente aqui, né, coloca o tema central, a gente usa mecanismos, por exemplo, conectivos, né, e a gente aborda o tema central e a gente também aborda após, né, os elementos, os aspectos. Então você pode até copiar esse modelozinho, não é copiar não, mas usar como base, né, até porque nem todos os temas você vai conseguir usar os mesmos conectivos, enfim, mas você pode usar como base para poder construir a sua introdução, tá bom? Então, pessoal, como mostra o exemplo, primeiro a gente vai abordar o tema central e depois a gente vai contextualizando os aspectos, um em cada período. Não faça períodos longos, tá? Faça períodos mais curtos. Na introdução você não precisa trazer problemáticas, você não precisa desenvolver o seu tema. Na verdade, você não deve desenvolver um tema na introdução, tá? Como eu já falei, a introdução ela serve somente para situar o leitor do que vai ser abordado no texto. O desenvolvimento a gente deixa para o espaço dele, tá? Então, nada de desenvolver seu texto na introdução. Fica bem mais simples e fica muito mais coeso e coerente se você fizer dessa forma, né? Então você pode pegar esse modelozinho aqui e usar como exemplo, né? Usar como um norte para você fazer as suas introduções. Lembrando que é válido, esse modelo é válido apenas para modelos expositivos, tá? Então nada de usar esse modelo em redações argumentativas, porque não vai ter o efeito esperado e você pode perder pontos. Então cada estrutura de texto tem uma estrutura de introdução. Última dica, que é uma dica que eu sempre deixo pro final e que quem faz correção comigo é uma dica que eu dou muito. Gente, introdução, como eu já falei várias vezes, até mesmo no vídeo, você precisa ser breve. Você tem que guardar linhas para o desenvolvimento, que é o que é realmente mais importante no texto, né? A introdução é importante e obrigatória? Sim, mas o desenvolvimento merece e deve ter o maior espaço. Então, escrevam, no máximo, anotem essa dica, no máximo 6 linhas para a introdução, porque é o espaço mais que necessário para você poder fazer uma excelente introdução do seu texto, tá bom? Então, no máximo 6 linhas, não precisa escrever mais do que isso, porque senão você vai se delongar muito e vai ficar com um tamanho, né, maior do que deve ser. Eu já peguei textos de alunos que a introdução era maior, o parágrafo de introdução era maior do que o de desenvolvimento. Então, gente, você percebe que, por exemplo, a banca Sebrasp, que é uma banca que cobra, né, que tira nota de apresentação, ela já ia penalizar o aluno ali mesmo, né, já ia tirar nota ali mesmo, porque tem que ter também, né, tem que ser visualmente interessante, né, o seu texto. Então, gente, introdução menorzinha, desenvolvimento, né, dos aspectos maiores, porque o desenvolvimento é o que realmente merece mais linhas, e conclusão menorzinha, mas isso é um assunto também para outro vídeo. Outra dica muito importante, né, que é o uso de conectivo em início de introdução. Pessoal, eu não recomendo você usar conectivo no início do parágrafo da introdução. Por quê? Os conectivos, isso também é um assunto para outro vídeo, mas eu vou tentar falar muito rápido. O conectivo, ele marca um tempo no seu texto. Então, a introdução, ela serve só para realmente situar o leitor. Então, os períodos do texto em que você vai realmente abordar o tema, eles têm que ser marcados por tempo, né? Que você vai falar primeiro, que você vai falar por último. Então, eu recomendo que você não use conectivo início de parágrafo na introdução, tá bom? Então essa é a diquinha final. Eu espero que vocês realmente tenham gostado muito desse vídeo. Espero poder ter contribuído de alguma forma no seu processo de aprendizagem, né, de redação. E mostrar que realmente a redação, a introdução, elas não são bichos de 7 cabeças, é fácil, dá para aprender de maneira leve, dá para treinar de maneira leve. Então é um tópico que
quando eu abordo com os meus alunos, eles realmente aprendem rápido, porque é tranquilo e pode ser leve. O processo de aprendizagem, ele pode ser leve, e eu me sinto, né, nesse dever de transformar, né, esse processo leve para vocês e leve para mim também. Então, gente, até o próximo vídeo. A gente vai continuar a série, né? O próximo vídeo vai ser sobre desenvolvimento, que vai ser bem bacana também, e seguindo na mesma linha da redação expositiva. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!